começar bebendo saúde. Aliás, a saúde... Me esqueci o nome do evento. Saúde mental e suas invisibilidades. Falei tanto nesse nome durante os últimos tempos. Bom, nós vamos começar com o teatro O Direito em Canto e Verso. É um projeto de extensão do curso de Direito da UFSM, concebido e coordenado pela professora Maria Beatriz Oliveira da Silva, professora Bia, com apoio e participação do Diretório do Direito. Trata-se de uma performance poético-musical, mais precisamente um diálogo de música e poesia com o roteiro da professora Bia. Direção musical do estudante Gustavo Kremer e com a direção geral da atriz Pili Calvin. O canto conta com violão e voz de Gustavo Kremer e Paula Dibes, e com a participação de gaita de André Curvelo. O verso fica ao encargo de Bia, Carlice Dominger, Jaqueline Bertoldo, Lucas Rose e Márcio Brum. Todos os participantes são do curso de Direito da UFSM. Com vocês, Direito em Canto e Verso, falando em memória e verdade. Após a bonança vem o vendaval. Acorda, Alice, olha que eu disse que o bem pede pro mal. Acorda, Alice, que o mundo não será de quem sonhou. Acorda, Alice, que o país das maravilhas foi um sonho e se acabou. O Araguaia é o meu Brasil. Quanta gente ali subiu. O Araguaia é o meu Brasil. Pátria livre, quem te viu? Se tu falas muitas palavras sutis, se gosta de senhas, sussurros ardis, pra te delatar nas pedras do teu próprio lar. Se trazes no bolso a contravenção, muambas bacanas e nem um tostão, a lei te vigia, bandido infeliz, com seus olhos de raio-x. É tempo de esquecer, disseram, formosas palomas brancas. Mas o que sabem as palomas do sabor do sangue, do cheiro do grito em plena noite? O que sabem se elas amanhecem em seus ninhos e os homens amanhecem lá nos porões? Há uma geração que aprendeu a beijar entre as balas, que fez sua primeira comunhão
os velórios. Uma geração que se acostumou à morte e ao sabor do sangue. Findou a tempestade. Já se pode beijar e fazer comunhões brancas. E nós, como nos lavamos do cheiro da morte? Se vives nas sombras, frequentas porões, se tramas assaltos ou revoluções, a lei te procura amanhã de manhã, com seu faro te dá vergonha. E se definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror, e mesmo nas galeras és nocivo, és um estouro, és um terror. A lei fecha o livro, te pegam na cruz, depois chamam o uso. Quem me dirá onde está aquele moço, fulano de tal, filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais? Insiste o anúncio nas folhas dos nossos jornais. Achados, perdidos, morridos, saudades demais. Mas eu pergunto, e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei que não sei o quão sumido ele foi. Sei é que sumiu. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, Beco das Liberdades, estreitas esquecidas, uma pequena marginal desta imensa Avenida Brasil. Os dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja. Os dias de hoje esteja tranquilo, acho que houver, bem ensina os seus filhos. Não onde nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigo, não fale do medo que temos da vida, não coloque o dedo na nossa ferida. Eu quero crer na solução dos evangelhos, brigando os nossos moços ao poder dos nossos velhos. Eu quero ler o coração dos comandantes, condenando seus soldados pela orgia dos farsantes. Eu quero ter a sensação das cordilheiras desabando sobre as flores, inocentes e rasteiras. Eu quero ser da legião dos grandes mitos, transformando a juventude num exército de aflitos. Os dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas as videntes, pelas cartomantes, está tudo nas cartas e em todas as estrelas, nos juízos e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora que prenderam o meu filho. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora de interrogá-lo. Desacato é torturar e matar. Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho.
sempre esse estribilho. Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. São memórias de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito. É um defeito que mata. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Não! Em vão, sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão, porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão, um silêncio de tortura e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastar no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, dos seus irmãos que morreram, por outros que viverão. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera de operário construído um operário em construção. Hoje você é quem manda pra luta fora, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. E a noite cresce por dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Não! Quando chegar um momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você
vai pagar é dobrado cada lágrima rolada desse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa. O que pensa por todos proibiu pensar. Sua palavra é a única palavra. Ele diz tudo sobre as coisas, só existe algo que ele não pode proibir. Os sonhos. Noite após noite, a gente sonha em acabar com o que pensa por todos. Apesar de você. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acredito é na rapaziada que vai em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta é com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco é dessa mocidade que não tá na saudade e constrói amanhã desejado. Caía a tarde feito adulto, e o bêbado me lembrou Carlitos, a luz
Tem que continuar! Tem que continuar! Não sei se a professora Bia quer dar uma palavrinha sobre teatro. Obrigada. É um momento difícil de dar uma palavrinha, que a gente fica carregado da emoção assim, do momento, mas dizer que o Direito em Canto e Verso já está no seu 2º ano e que esse ano são 50 anos da ditadura civil-militar no Brasil. Então a gente está fazendo algumas apresentações, né, por aí, estamos abertos, né, a convites. Claro que são estudantes, todos são estudantes do curso de Direito, têm seus compromissos, então quando é possível a gente organizar a nossa agenda. E dizer que para mim, que sou professora, um trabalho desse só é possível com alunos extraordinários como esse que vocês puderam ver, né? É um grupo amador, assim. O Gustavo é o nosso artista, né? O Gustavo tem uma banda, tem que fazer, né, o comercial aqui. O Gustavo é artista, é o nosso artista. A Paula está muito no caminho. O André, né, com a sua gaita também, está estudando, mas já está dando a sua contribuição. Então, assim é o nosso trabalho. E eu acho o que é mais importante nisso também, para mim que sou professora, há poucos dias eu dizia isso do professor Saulo de Carvalho, é a gente, como diz o Gabriel Garcia Marques na sua obra, viver para contar. Então, o que a gente está contando para essa geração, como professores, é o compromisso que fica dessa geração continuar nessa luta e de não deixar esses dias escuros voltarem, né, para o nosso país, ter isso como norte de luta e que a claridade seja construída coletivamente no dia a dia. É isso que eu penso. Muito obrigada a todos. Quando a gente está falando de Estado, nós estamos falando de uma proposta maior que segue ao longo dos anos e que, usualmente, no nosso contexto, está ligada especialmente a duas matrizes de pensamento econômico. Uma que seria o liberalismo e a outra que seria o marxismo. Então, é bom deixar bem claro desde o início do que Estado é esse que nós estamos falando, esse Estado com letra maiúscula quando a gente vai escrever. Então, quando estamos fazendo uma crítica a essa violência do Estado, nós não estamos nominando nenhum partido, não estamos nominando nenhum grupo aqui ou acolá. É esse nosso Estado que segue há muitos anos e é contra, se é que dá para usar essa palavra, esse Estado que temos, que estamos lutando e por isso estamos aqui. No nosso Estado, por letra maiúscula, o que tem preponderado é essa raiz liberal. Hoje já temos o neoliberalismo, que só para retomar também, o liberalismo, além de considerar o indivíduo como violento, parte do pressuposto que o indivíduo é egocêntrico. E nesse egocentrismo, o indivíduo quer mais e mais. E é nisso, então, que o Smith vai criar sua proposta para dizer que se somos assim, egocêntricos, egoístas e queremos mais e mais, alguém precisa nos regular. E esse alguém, então, vai ser o Estado. E temos, então, um Estado intervencionista que vai regular, através da legitimação que a Ana falou antes, as nossas ações. E como a gente espera que esse Estado controle e regule as nossas ações,
nós muitas vezes caímos fora da nossa responsabilidade, que o Arnaldo estava dizendo aqui. Por isso que quando nós escutamos o som a todo volume, nós não pensamos no outro que está lá do lado, porque a gente sabe que, em princípio, deveria ter um Estado que iria regular e agir sobre isso. Então, todos nós nos calamos frente a essas violências que nem são tão invisíveis assim. Tá? Então, é desse Estado que a gente está falando. O segundo ponto que eu queria salientar é em relação à mídia. Então, demarcamos bem de que Estado estamos falando, de que mídia nós também estamos falando. Quando fazemos uma crítica, pelo menos assim penso eu, acho que a Ana segue essa linha, e imagino que o Arnaldo também, pelo que eu já tenho lido dele, nós não estamos também querendo criticar indivíduos ou pessoas que fazem a mídia. Né? Porque os jornalistas, eles se formam, não é? Como nós aqui já se formamos ou vamos se formar em alguma universidade. O que acontece? É que esse jornalista, assim como nós, cresce, né? Vive nesse cotidiano que é resultado desse Estado que nós temos. Né? Um Estado que não está nem aí para as pessoas, um Estado que não tem uma política certeira, se é que dá para a gente dizer que tem uma política de fato que se preocupe com as pessoas, com os seres humanos, com homens, com mulheres, com crianças, com animais, todos nós. Então, não é contra exatamente indivíduos ou corporações, mas é contra aquilo que a mídia acaba estimulando e processando na sociedade. Então, deixar bem claro de que mídia estamos falando e de que Estado estamos falando. E para pimentar um pouco e jogar daí para vocês a discussão, que foram inúmeros pontos fundamentais, a Ana nos trouxe que existem inúmeros tipos de violência. E que o que é violência para um não necessariamente é violência para o outro. Então eu jogo essa pergunta para nós iniciarmos o nosso debate, se existem diferentes tipos de violência e se o que é violência para um não é violência para o outro, como é que a gente resolve essa situação? Quem nos diz, quem nos dá o parâmetro para dizer que eu estou sendo violento, que o outro está sendo violento? Acho que dava para passar também, circular um papel, Bruna, para as pessoas botarem perguntas, porque eu sei que muitas vezes quando a gente está num grupo assim tão grande, podemos ficar envergonhados de fazer uma pergunta em voz alta. Então a Bruna vai circular e quem quiser escreve. Mas o microfone está à disposição para questionamentos. Não tem certo, não tem errado. Qualquer pergunta será bem-vinda. A gente subiu os bloquinhos, poderia ser uma O Arnaldo quer colocar mais uma questão enquanto vocês vão pensando no que vocês vão perguntar. Não, é que ela tocou você falou também no fechamento da palavra, né? O Estado, a palavra Estado já diz isso, né? O Estado é a condição da palavra que a gente se encontra. Então ela trouxe muito bem essa questão do imperialismo. E como a relação que ela tocou até a minha fala, da questão da doutrina RBS, do Jornal da Globo, é justamente isso. Não se trata de ser a favor da quanto, porque isso é muito pouco. Na verdade, o que a gente fala, por exemplo, é assim, quando eu fiz as análises da campanha do Crack no Pensar, eu peguei os editoriais, a gente pegou essas matérias, e além de outras coisas. Então a gente percebeu que teve aquele momento do lançamento, e quem é que estava lá? Estava lá governadores, falando de personagens assim, governadores, deputados, médicos, psiquiatras e psicólogos que falavam qual o discurso. Não teve uma contestação, era uma linearidade, ao menos no vídeo que eu tenho lá. Quer dizer, porque a mídia não permitiu. E aí, se ela não permite oposições, ela não contribui para a cidadania e para a democracia. Essa é a ideia. É por isso que a gente se posiciona. Não é o fato de ser contra, não, mas a gente tem que fazer uma leitura, né? Porque deve-se dar voz e vez às pessoas de direito quando assim for. Obrigado. O mais interessante de tudo isso, Arnaldo, é que aquilo que é pela radiodifusão ou por
Rondas é por lei pública. Isso quer dizer o quê? Que cada um de vocês que está aqui tem o direito a ter um espaço dentro da televisão. Gente, isso é lei e a gente não sabe. Eu não estou falando da mídia escrita, que é outra história. A mídia, que é por ondas, essa sim, nós todos temos direito a ter voz. E aí, quando o Arnaldo perguntou se alguém votou aqui ou se posicionou em relação a cada um real investido, o governo dá 3 na Copa, certamente ninguém foi à televisão, até porque a gente não sabe que esse espaço é nosso e a gente tem direito, porque eles vão ligar, só que está valendo. Pode ser sentado. Eu gostei muito da fala da Ana. Tá ligado? Que ela traz muitos conceitos para a ideia da violência, né? E eu fiquei pensando que para a psicanálise também a agressividade, a violência são posições necessárias para que a criança consiga se desenvolver subjetivamente mesmo. Mas a minha questão seria um pouco em relação às práticas de cuidado disfarçadas, assim, em relação ao consumo de drogas, né? Como é que eu vou explicar? Estou um pouco nervoso. É que assim, ó, a questão é que, por exemplo, as comunidades terapêuticas, elas estão vinculadas ao Ministério da Justiça, né? Sendo que é uma questão de saúde pública e outras posições. E aí, quando tu falou assim que o Estado mata em nome da lei, né? E quando acontece da polícia invadir uma favela, ou como aconteceu aqui, de muitas pessoas morrerem em função da toda a problemática envolvendo o tráfico. Aí quando a pessoa daí é morta, uma pessoa é morta em função da violência policial, e isso vai para a mídia, colocam como, era traficante, sabe? Daí como se pudesse morrer em função disso. E enquanto isso, às vezes, está ligado a uma política de higienização mesmo, social, né? E criminalização do cuidado mesmo. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. Obrigada pela questão, eu acho que é importante para a gente discutir. Essa questão, começando pelo que tu falou da psicanálise, vai nos dizer que, bom, eu preciso de uma ponta de violência para seguir adiante. E é importante fazer uma distinção, no meu ver, o que é violência de agressão e de agressividade. São duas coisas distintas, pensando pela via da psicanálise. A agressividade como constituinte e que nos impulsiona para a gente seguir adiante. E a agressão está mais para o lado da violência do que da agressividade. Acho que é um ponto bem importante, por exemplo, da psicanalítica que vai trabalhar. Enfim, a questão da violência de modo geral, se a gente recorrer não só a Hobbes e Freud, vai nos dizer que nós também somos seres violentos. Né? Mas isso não de uma maneira naturalizada, né? Para a gente não cair na polaridade, né? Entre bom e ruim, do bem ou do mal. Né? Acho que nós podemos pensar que bom e ruim pode estar na mesma pessoa, na mesma ação, na mesma política. Não necessariamente nós temos pessoas que são só violentas e pessoas só boazinhas, servis. Nós temos uma
uma mescla de tudo isso, né? Acho que a gente não pode cair nesses pontos muito distantes, né? Ou isso ou aquilo. E aí, então, a psicanálise nos serve para mostrar que a coisa não é bem assim. Em relação à criminalização do cuidado, além da questão das comunidades terapêuticas, acho que um ponto bastante polêmico para a gente discutir seria das internações compulsórias, que são aquelas também regidas pela lei. E assim a gente poderia dizer que a lei também é violenta. Mas acho que é preciso tomar um cuidado, porque senão tudo passa a ser violência. Não é por aí também. E é perigoso ficar pensando que tudo que a gente for se sentir de alguma certa maneira agredido, isso é violência. Então, por isso que essa questão é tão complexa e é polissêmica, assim, né? Tem muitos sentidos. Mas, em relação às comunidades terapêuticas, a gente sabe que muitas funcionam, né? Muitas operam sem o consentimento, né? Elas operam na ilegalidade, por exemplo. E que as ações que estão sendo, enfim, as intervenções desses espaços não estão nem em consonância com a proposta democrática, também não estão em consonância com a política de cuidado, por exemplo, do SUS. Tanto que essas comunidades terapêuticas não fazem parte da linha de cuidado do nosso Sistema Único de Saúde, que é a política, enfim, é uma política de saúde, elas não fazem parte. E são, a meu ver, instituições daquelas que o Goffman chamaria de instituições totais, em que, inclusive, é muito difícil da gente penetrar e se inserir nesses locais. Mas tem sido um recurso de tratamento, vamos usar essa palavra, acho que um recurso de tratamento para pessoas que estão em um sofrimento em relação ao uso abusivo de drogas. Mas, ao contraponto disso, já que as comunidades terapêuticas não fazem parte da linha de cuidado do SUS, a internação compulsória faz. Porque as pessoas que, de alguma maneira, serão submetidas a esse cuidado, tenho até medo de falar cuidado em relação a isso, porque eu acho bastante complicado esse tipo de cuidado, mas também o cuidado também pode ser violento, quem sabe, né? Estão sim dentro de uma política, da política nacional, né, de uma política de saúde nacional. E parece que essa prática vem na contramão, né, tanto dos direitos humanos como da luta antimanicomial. A meu ver, ela é um retrocesso na política de saúde mental que a gente tem atualmente, e acho que ela está muito longe de dar conta, né, dessas questões. E, bom, já que se é para se posicionar, né, a minha posição é de que, bom, acho que sim, essa é uma violência que nós temos praticado. E gostaria de fazer um link com o que o Arnaldo iniciou a fala dele, né, nos provocando um pouco em relação às violências que nós praticamos. Acredito que essa é uma violência que a gente tem praticado, principalmente se nós formos profissionais da área da saúde
e, enfim, profissionais das ciências humanas e em geral. Acho que a gente tem praticado esse tipo de violência quando a gente não possibilita a existência da própria liberdade, ou daquilo que a gente quer fazer com aquela suposta liberdade que temos. Então, acho que é uma questão muito complicada e uma prática que vem sendo, num primeiro momento, surgiu uma certa resistência, mas parece ter passado algum tempo, ela se tornou, bom, vamos assumir que sim. Eu acho que é por aí mesmo que a gente vai ter que continuar. E não tenho, pelo menos, escutado muitas oposições a esse tipo de cuidado. Talvez essas oposições estejam acontecendo no dia a dia, né, de quem está ali, no cotidiano de trabalho, mas acho que isso não tem se estendido amplamente para a sociedade de uma maneira geral. Que a gente poderia dizer que até uma resposta, né, em relação a essa sociedade que, como diz o Arnaldo, tem agido dessa forma. Mas eu acho que é isso, não sei se vocês gostariam de me ajudar. Nós fizemos uma pesquisa muito grande há algum tempo atrás, quantitativa, analisando 2 jornais de circulação, grande circulação no estado. E o que a gente observou? Que o uso do crack estava quase 100% relacionado à violência e criminalização. O que mais nós observamos? Que das propostas, quando existiam na mídia, em relação a cuidado e a tratamento, eram basicamente internação. Além disso, os profissionais consultados para poder falar dessa questão eram basicamente do Poder Judiciário, da Polícia e da Medicina. Psicólogos quase inexistentes. Então, o que nós, psicólogos, assistente social, que eu sei que tem aqui também, acho que tem o pessoal do direito, enfermagem, podemos fazer se todos nós somos violentos, se todos nós somos egocêntricos, mas todos nós estamos estudando para que a gente tenha uma vida melhor, um mundo melhor. O que podemos fazer? Quanto que fala o colega sobre a questão da agressividade e a violência de psicanálise, acho que a já disse, né, que essa questão da impulsão da agressividade é normal, principalmente para... Não, é normal no sentido de que qualquer ser humano precisa de manhã para levantar, ser agressivo para viver na sociedade, para falar. Agressividade. Agora, a grande questão é aquilo que o meu Freud diz, né? É a violência necessária e a violência desnecessária. A agressividade é necessária, a violência é necessária e a desnecessária. Nós estamos falando talvez dessa desnecessária, que é a que existe o ato de violência, que é o que a gente está vendo aqui, e tem o estado de violência. O estado de violência é aquilo que a gente não se dá conta. Quantas pessoas morrem, às vezes, por uma assinatura de uma lei, de um projeto, de política pública mal feita, e que esse dinheiro não é encaminhado para outras minorias e morrem pessoas, né? Fisicamente, inclusive. Então, isso é importante. Essa questão do crack, que ela propõe uma pesquisa, então, a pesquisa é interessante porque ela mostra, ela traz os dados, e essa questão também que ela coloca dos agentes, eu chamo de agentes institucionalizadores, somos nós também, de alguma maneira, mas ela falou do pessoal da justiça, ou seja, deputados, governadores, enfim, e psicólogos. E nós, psicólogos, também, no nosso discurso, a gente não tendo essa concepção crítica que a ideia que trouxe, um pouco marxista, também a gente vê um discurso, se a gente não se dá conta, a gente faz o discurso do Estado. Né? E não estou dizendo aqui que, bom, tem que fazer sempre um discurso crítico. Será que é uma opção? Porque nós não se vamos dar voz, em vez, nós vamos nos posicionar, como a Ana está fazendo, em relação
isso que nós não concordamos em termos de políticas públicas e de preferência que a gente tenha projetos, ideias para apresentar. Caso contrário, nós vamos ficar atirando pedra na janela, vamos quebrar janelas, mas não vamos também colocar outra janela. E nós temos propostas, e por isso os estudos, os trabalhos estão sendo feitos, a gente tem propostas dentro dessa proposta que tem. Quanto à questão que tu fala na mídia, é que quando chega a política de Estado e os discursos, eles são muito sutis. E aí fica muito difícil mesmo, porque é uma luta. Eu acredito bem nessa luta mesmo do Estado com a sociedade civil, que é uma luta que pode ser positiva. Se a gente conseguir, na mesma altura, se posicionar, como a colega estava dizendo, onde a gente possa falar. E a gente tem que ter recursos. E hoje a gente tem, como a internet, um recurso interessante. Eu acho que essa discussão aqui, por exemplo, nos traz recursos e possibilidades, não é? Da gente pensar o fenômeno e nos posicionar. Mesmo que seja a favor ou contra, algo assim. Eu vou levantar aqui, porque eu estou vendo que só nós estamos falando. Então eu vou circular o microfone por aí. Eu tenho vários estudantes meus, ia ser bem legal usar a violência e passar o microfone direto, né? Senão só nós vamos ficar falando aqui na mesa e, como eu disse antes, a ideia é que a gente possa debater. Porque se a gente não debater, vai ficar só esse discurso pela crítica. Em termos de violência de Estado, né, que foi colocado aí, e pensando também naquele conceito de que violência é não pensar no outro, não seria uma das maiores violências que a sociedade brasileira hoje vivencia, né? Talvez a maior é a falta de representação política em relação à demanda da população, né? Saúde, educação. E isso a gente não vê na mídia muito, né? Também parece que não aparece. O que vocês acham a respeito? Eu tenho uma que posso ler também. Levando em consideração o que foi dito, o fato ou sermos todos violentos ou possuirmos uma mídia violenta em relação ao trabalho ostensivo da PM, há inúmeras críticas. Gostaria de saber de vocês o que pensam em relação ao assunto, até onde as interpretações feitas não são olhares alienados ao que vemos exposto na mídia. Vamos tentar primeiro, passar a segunda para a primeira, né? Eu acredito muito assim que com essa movimentação dos jovens não, né? De nós todos, mas foi os jovens que começaram com os 20 centavos das passagens, e aí foi com uma dimensão bem maior, né? Esse movimento todo. O que a gente tem, ele descrever alguma coisa assim na população, é uma crise clara, claro, de ideologia, mais a gente já sabe disso, mas uma crise de representatividade política, porque nós sabemos que num sistema mercantilista, do mundo capitalista, a gente vê que as ideologias, aquilo que Daniel Bell falou, a morte das ideologias, não é? O Fukuyama falou a morte da história, né? E não dá para concordar com isso, assim, mas dá para se saber que mudou. Nós, na década de 80, 70, a gente tinha uma ideologia que mudou o mundo, como a gente falou, e era muito claro, e depois isso mudou bastante. A gente vê as crises que estão existindo no mundo, ela passa a ser mercantilista, econômica, e também, não é? Mas a política começou, é como se fosse assim, um livro de valores. Primeiro a política, depois a economia, agora misturou tudo. Já era misturado, só que a política decidiu. E hoje parece que essa crise, que a gente pode pensar em partidos políticos, por exemplo, é muito complicada. Porque nós tínhamos partidos políticos que a gente se identificava com a ideologia. E agora a gente se identifica com a ideologia, você vai para um partido e você entra num sistema que em geral é mercantilista, corporativista e tudo mais. E isso é complicado. Porque é quase igual, se não for assim, é difícil. E isso, acho que a juventude, nós estamos mostrando para os nossos governantes, não é? Que é preciso bancar a ideologia. E isso é muito difícil. A gente sabe todo dia. Né? Todo dia a gente sabe, quem participa do partido político sabe como é difícil. Que é mais ou menos assim o que eu estou tentando dizer. Isso é difícil também. No passado,
passado que eu estou dizendo assim, na época das ideologias, das utopias que a gente pensava. A gente brigava com alguém, com o professor, brigava no sentido assim, contestava, achava o professor chato, não porque ele era barbudo e marxista, mas era pelas ideias marxistas. Hoje, eu estou fazendo, claro, uma caricatura, gente, para a gente poder partir um pressuposto assim para discutir, é muito radical, assim, que é muita coisa no meio disso. A gente não gosta do professor porque ele não sorriu para mim. Ele não foi meu amigo, é disso que eu estou falando. No passado a gente brigava com o professor, o cara é marxista, e isso é interessante. Hoje, o professor é feio, é carrancudo, ele é mal com a vida, passa esse texto difícil. Quer dizer, morreu a ideologia. Então, me ajude a pensar. Eu sinto isso no dia a dia, em muitos aspectos. Né? Então, isso, para a cidadania, para a democracia, é muito ruim. A gente poder, não que a gente... Eu sou idealista, assim, com muita coisa, né? Mas de poder pensar... superando o gostei, não gostei, é bom ou é ruim, né? Aprofundar, refletir, se posicionar em grupos, ideias divergentes e tal, para a gente se constituir um país como uma verdadeira democracia, né? Que ainda estamos longe de consolidar essa democracia, que nunca vai ser assim, um ideal perfeito, mas eu acho no dia a dia que estamos longe ainda, mas estamos num caminho bastante avançado. Sou otimista que a gente está. Porque as democratizações, né, da mídia, das novas tecnologias, de um lado ajuda, de outro prejudica. Essa é a minha concepção. Eu estou em crise com isso e eu acho que é um ponto fundamental para pensar essas questões aí que você traz, né, do que está acontecendo. Vamos para a rua por quê? Hoje, minha pergunta. Por que vamos para a rua? Aonde foram esses jovens? Onde foram as propostas e os projetos? Estão aí? Vamos lá, vamos continuar? Como é que vai ser a Copa do Mundo? Agora, olha, estou preocupado. E espero que o nosso país não chegue a tal ponto da violência, porque o nosso país é o quinto do mundo, né? O quinto país da maior população do mundo, né? Como é que vai ser, gente? O nosso país em termos de violência, você sabe no ranking mundial como é que está? Eu estou preocupado, muito preocupado. Vamos esperar para ver a Copa do Mundo, o que vai acontecer em termos, vai haver atentados? Se começar, eu tenho preocupação. E aí vai mostrar que o nosso Estado, ou nosso governo, nossos governantes, porque onde o Estado, ele não traz, vamos falar de uma coisa bem simples que é básica, se nós não estivermos satisfeitos, minimamente satisfeitos, nós vamos responder com violência. E nós estamos cada vez mais insatisfeitos. As minorias estão insatisfeitas. E você sabe que quanto mais repressão, pior é. Nós tivemos o fascismo, tivemos o nazismo, tivemos aqui, coisa que a gente não quer mais, né? Tivemos a ditadura e nós reagimos. Então, quanto mais oprimido, mais a gente reage. Então, o Estado, no mínimo, ele tinha que dar melhores condições e nós exigir, não o Estado lá e eu aqui. E isso me preocupa bastante. Quanto mais minorias, mais força de cidadania nós deveríamos obter para lutar, não na violência primeiro, mas numa luta dialética. Porque a violência, a mim, é resposta daquilo que a gente não consegue mais suportar. A gente agride. Dizia um amigo meu, quando não tem esse argumento, a gente agride. Quando a gente não escuta, também a gente muitas vezes, quando a gente não sabe escutar, enfim, não sabe escutar, de lá vem a agressão. Portanto, eu estou passando para mim. Em relação à segunda pergunta, se for possível ler novamente, que ela é um pouco extensa e vertigem. Levando em consideração que foi dito o fato de sermos todos violentos, de possuirmos uma mídia violenta em relação ao trabalho extensivo da PM, há inúmeras críticas. Gostaria de saber de vocês o que pensam em relação ao assunto, até onde as interpretações feitas não são olhares alienados do que temos exposto na mídia, considerando que a nossa cabeça pensa a partir de onde nossos pés pisam. Difícil de responder. Em relação à questão da alienação, das interpretações que nós vamos fazer aqui, o mínimo de alienação é necessário. Até para a nossa própria Constituição, se a gente não se aliena, a gente não sobrevive, a gente não vai para frente. Mas depois dessa alienação é preciso um processo de desconstrução, ou de desalienação.
Eu não estou pegando aqui alienação no sentido marxista. Mas essas interpretações são a partir tanto das vivências, das constituições, falando por mim aqui das minhas vivências, mas também daquilo que a gente toma no ar, que a gente toma como, enfim, como observação, porque as vivências nos constituem, nos também proporcionam a nossa capacidade de transformação, que foi o que o professor falou. Como podemos nos transformar, como podemos mudar o mundo, foram as indagações que o Arnaldo colocou. Acho que a questão da abertura ou da possibilidade de nós termos novas configurações midiáticas, novos dispositivos midiáticos, amplia as vozes e as vezes de cada um. Como a professora Adriane colocou, que nós teríamos, né, então, digamos que meio minuto de oportunidade para falar no Jornal Nacional. Em meio minuto a gente pode dizer muita coisa, mas nós não temos essa possibilidade. Por mais que seja, de fato, uma lei, se eu chegar para mandar um e-mail para o William Bonner, ele não vai dizer não, meio minuto para ti aqui, né? Não vou abrir esse espaço. Mas, com, enfim, a mais das novas tecnologias, eu posso pegar, nesse meio minuto que eu não tenho lá, no Jornal Nacional, enfim, a mídia hegemônica, não falando de hegemônica, eu tenho a possibilidade de outras ferramentas, né? Enfim, tem as redes sociais, que têm sido bastante promissoras, assim, no sentido de poder se articular. Inclusive também da gente ficar sabendo de coisas que nós não saberíamos, ou não entraria na pauta da redação do jornal, do telejornal, por exemplo. Né? Mas tem sido possível encontrar nessas outras mídias. E também, não só nas redes sociais, mas em algo que eu acho que vem tomando força, que são as mídias alternativas, ou, enfim, independentes. E no cenário nacional, eu diria que a gente tem crescido muito. Né? Poderia se falar Mídia Ninja, Jornal A Nova Democracia, as rádios comunitárias. Em Santa Maria a gente tem uma revista que é feita pelo pessoal da comunicação aqui, que é o VIES. Nós temos o Observatório de Imprensa. Enfim, nós temos várias outras que têm conseguido, talvez, pluralizar, né, as vozes e os discursos e também as posições. Né? Aquela dureza da gente encontrar uma linearidade, a gente tem a possibilidade agora de encontrar algo mais plural. Eu acho que é uma ferramenta bastante potente. Claro, ela pode ser, não que ela seja a nossa salvação, né? Não é nesse sentido, mas de que é possível, né, a partir dali se alienar um pouquinho. Né? Acho que é por aí. Passar para o professor. Achei muito mais objetivo quando tu falou que a democratização pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Eu ainda não consigo perceber a democratização de uma mídia como algo ruim, porque até como a Adriane trouxe, a gente não desenvolve, não é desenvolvido em nós o espírito crítico nem mesmo uma educação fundamental, educação média, graduação.
não nos é resolvida essa consciência de classe, consciência de Estado. E eu acho que a questão da mídia, principalmente a mídia hegemônica, vem como um meio de alienar mesmo, e de fazer com que a gente também não crie essa consciência, não haja espaço. E é isso também que eu queria perguntar para vocês o porquê, né? Por que não é nos incentivado a criação de uma consciência de Estado? Por que quando vem, por exemplo, o lance de todos nós somos violentos, por que a gente não se enxerga como violento? Por que a gente não se enxerga como Estado? Por que isso acontece e para que isso é interessante que acontece? Todo posicionamento ele tem um fundo. Agora eu fiquei pensando, eu disse isso, mas disse, e agora eu lembrei por quê. Quando eu disse que a democratização pode ser bom ou ruim, e isso a gente tem que superar também. Lembra que eu disse que a gente tem que superar um bom ou ruim e cair nessa armadilha. É o seguinte, se vocês... nós estávamos agora tentando escrever um texto, não deu certo, com um amigo, sobre a significação das identidades ou da crise da identidade através do Facebook. Os vídeos, vou tomar uma posição bem pessoal e bem geral, mas assim, e aí aprofunde isso. Os vídeos que mais correm no Brasil na internet, a mim são bobagens. A mim. E eles me mandam, os colegas me mandam. A mim é bobagem. Porque são vídeos de divertimento, entretenimento. Não seja contra o entretenimento, não. Mas são bobagens. No Facebook, nós fizemos uma pesquisa exploratória. Então, o que mais nós identificamos? Claro, vocês estão perguntando por onde é que tu andou. Andei pela superfície, né? pelos capilares. É onde, aqui no dia a dia, a gente vive, que é a coisa mais dura, que é a vida do dia a dia. As pessoas saem porque estão com fome. É a necessidade que a gente tem que superar, comida é pasto, Titã já nos ensinou. Então, o que ocorre? Eu ocupo a mídia e sou livre também para demonstrar. Acho que é o Pierre Levy que diz que a sociedade ela apenas ampliou aquilo que nós já éramos. Então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Eu estou tentando pensar aqui na hora, assim, nada tão preparado. Mas eu escrevi um texto diferente dos textos que eu faço. Em geral, os textos que eu faço são posicionamento assim, sério, preocupado, indignado, essa coisa. Mas eu não vou ficar um tempo escrevendo para nada, mas um dia eu resolvi escrever. Eu trabalho bastante com literatura, eu trabalho assim, as coisas. E aí, eu escrevi um texto sarcástico, que isso é ruim, né? Porque logo vem a agressão contra a gente. Ninguém quer um deboche, uma coisa sarcástica. Eu escrevi sobre o feminino e o masculino que estava na base. Aí tem que entender, quem lê isso no geral não vai entender, mas é o masculino e o feminino, o machismo e a questão do feminino. E eu trouxe uma questão, o meu personagem é o Chico Tereza. Ele no campo, ele é um gaúcho assim, duro, que era machista, e aqui na cidade ele é Tereza. Estou jogando com isso aí. Eu enviei e eu lembro assim que ninguém leu. Claro, é um texto comum. Qualquer mensagem que eu coloco em duas, essa experiência que eu tive, em 2, 3 linhas eles leem. Pode ser bom ou mal. Esses que leem, no modo geral, só aquilo que é simples, eles não vão ter uma condição cidadã, no meu entender, daquele que consegue ler e se dá um tempo de pensar. É a minha opinião. Então, o que a gente vê é isso. Né? A pessoa se apresenta lá, em geral mulheres. Isso é uma coisa machista. O homem também poderia, mas em geral as mulheres. Diz assim, a fulana, tu tá linda, gostosa. Eu gostei da tua palestra, tem uma questão lá. Então, é isso que talvez eu falava, o colega saiu, da questão da ideologia, da morte das utopias. Né? Porque o que nos restou, a imagem do corpo, a superfície, a aparência, e é muito difícil você lutar contra isso. Né? Isso que eu estou dizendo. E eu não estou dizendo aqui, porque também eu estaria contra a democracia, e nem sou contra e a favor da feiura e contra a beleza. Não me entendam mal, que já fizeram brincadeira, né? Não. Apesar da minha imagem não ajudar muito, não sou. Não se trata disso. Então as mídias podem ser usadas para tudo, mas tem mais entretenimento do que propriamente algo que me faça pensar. Porque o que me faz pensar me dói. Não dá para dizer, mas me dói, é difícil. Então acho que nós estamos vivendo uma sociedade de autores estendidos, de forma muito superficial, que para uma informação que provoque dor eu tenho que ter cócegas.
E a mídia sacou isso. A mídia faz, segundo o Guy Debord, Guy Debord disse, claro, ele era marxista e tal, mas tem das teses dele, se não foi memória 12 ou 18, muito interessante, ele disse que tudo viraria espetáculo enquanto vivo. E, gente, como tem espetáculo da tragédia, da morte, a tal ponto, prestem atenção no que faz a televisão. Para mim, eu já disse, repito, para mim a violência é pior, porque a gente não se percebe. O diretor diz o seguinte, ele pensa assim, esse é o momento de mobilizar a emoção das pessoas, que é muito bom, nós vimos aqui o teatro, muito interessante, né, que tem os textos sincréticos com a música que já nos emociona, a boa música, falando que na base semiótica, esse texto me parece na base, no nível fundamental está morte e vida. Repressão ou opressão e liberdade. O tempo inteiro o texto dizia isso, não sei, mas me pareceu. E isso é bom. Como é que a mídia usa isso? Porque o midiático, ciência da comunicação, que eu estudei, se usa. Qual é o objeto deles? A mídia? Não, a linguagem. Eles usam a linguagem para passar o fenômeno. Quando a gente está na mídia, a gente vê o fenômeno construído, nunca é o fenômeno em si. A foto, a claridade, a cor, né? E por aí vai, a gente pode trazer várias situações. Então, neste caso, eu fico pensando que a mídia, ela, por exemplo, que eu ia trazer um exemplo, né? Aqui eu vou falar da Kiss de novo, perdão, vontade, mas me parece importante. Uma senhora chorava por perder os seus filhos. Neste momento, uma música de fundo de um piano me arremessa. Para mim, é a pior violência. Eu desligo porque eu não aguento isso. Além do sofrimento que foi, eu preciso colocar um piano. E de preferência, se for em tom menor. Começa com tom maior, vai para lá menor, e em ré menor, o sujeito está gritando de choro, uma dor insuportável. Ré menor é aquele tom que na Idade Média foi completamente. Ninguém podia tocar esse acorde, porque era um acorde do demônio. Dá uma tristeza, o ré menor é na música o acorde mais triste. Para que fazer isso com as pessoas? RMS. Porque aí entra no 7. E é isso que eu acho que quando a mídia pode ser boa ou ruim, e é ruim eu dizer isso, ruim, né? Mas é o fato de que é muito difícil a gente lutar contra essa linguagem sedutora. É muito difícil. E aí eu fico dizendo que isso para nós, para a democracia e cidadania, é muito difícil. Eu resisto, continuo dizendo não, sendo chato, né? E por aí vai. Porque eu me sinto cidadão. Felizmente nesse país a gente ainda pode dizer não. Mas a manada, como eu chamei, que eu coloquei naquele texto, que eu não gostei do texto, eu me choquei, foi muito agressivo, mas foi um dos textos que eu mais recebi resposta. É muito fácil você ir para a rua, porque as pessoas são livres, marchar em nome de Jesus, os evangélicos. É muito fácil você ir para a rua, porque seu time foi campeão da Libertadores. É muito fácil, mas é muito difícil você ir no USP, lutar para dizer: nós não aceitamos essa política de saúde que mata as pessoas e que torna aqueles idosos, como vi, me mandaram, questionei direto, um cidadão que pegava o seu pai no colo porque não tinha maca para carregar. Um homem, mais do que qualquer outro, que estava na sua aposentadoria, no seu leito de morte praticamente, e que não tinha a dignidade. Que isso é algo que nós devemos lutar sempre. A dignidade. O dia que perdemos a dignidade, a minha, eu vou na ponte e me jogo. Não tem mais sentido. Posso perder muita coisa, mas a dignidade, essa eu acho que a gente não deve perder, jamais. Nenhuma pessoa. Essa é a morte do povo. Eu sei que eu falei verdade. Então, nesse sentido que eu acho que a mídia pode ser bom ou ruim, se a gente pudesse usar a mídia para esclarecer as pessoas que não é só isso, não é só o gosto pelo gosto, não é só beleza pela beleza. Nós temos coisas importantes para fazer. As pessoas diziam assim, eu fiz o trabalho e eu analisei a autoajuda. As pessoas diziam, a nota é contra a felicidade. Eu digo, não sou contra, só não dá para ser feliz assim. Você sai na rua, não dá para ser feliz. Não dá. Você entra na mídia, não dá para ser feliz. Sabe? As pessoas querem ser felizes a qualquer preço. As pessoas não aceitam não, mas é muito difícil. Então, talvez o totalitarismo da democracia é isso. Não é? É que todos podem ser livres e podem pensar o que quiserem. Mas eu penso que quiser de forma individualista, mas eu não aceito não. Eu não aceito uma ideia contrária. Isso é difícil, por isso que eu estou tendo cuidado, porque as pessoas também são livres de viver a beleza, e até são livres para dizer assim, mas eu quero viver o meu mundo, a minha vida e tal. Mas só que eles também devemos aceitar. Não sei se conseguir fazer algumas coisas para você pensar.
Schmitt, existem dois tipos fundamentais de violência: violência do Estado e violência pessoal. Para ele, existe uma hierarquia, a saber, a violência pessoal seria mais violenta que a do Estado. A justificativa de Schmitt é que, por exemplo, o armistício de Natal da Primeira Guerra Mundial não teria sido possível se houvesse ódio pessoal entre os soldados, como havia nas cruzadas religiosas. Como meros agentes da vontade do Estado, sua violência seria de um patamar inferior. Nesse sentido, existe uma hierarquização valorativa das violências para os autores cujas propostas de conceitos vocês utilizam? Eu gostaria que tu repetisse. A pergunta muito bem elaborada. Quem é que fez essa pergunta? Parabéns, bem elaborada. Respondemos. Por favor. Não é tão simples assim. Ou ele quer fazer, seria bem legal se eu pudesse falar. Estou meio baleado. Para o jurista teórico político Carl Schmitt, existem dois tipos fundamentais de violência: violência do Estado e violência pessoal. Para ele, existe uma hierarquia, a saber, a violência pessoal seria mais violenta que a do Estado. A justificativa de Schmitt é que, por exemplo, o armistício de Natal da Primeira Guerra Mundial não teria sido possível se houvesse ódio pessoal entre os soldados, como havia nas cruzadas religiosas. Como meros agentes da vontade do Estado, sua violência seria de um patamar inferior. Nesse sentido, existe uma hierarquização valorativa das violências para os autores cujas propostas de conceitos vocês utilizam? Se anima. Puxa, Rafael, todo mundo escreve injusto. Afinal, ali que ele fala é com relação aos nossos autores. Existe uma hierarquia de violência. Uma hierarquia de violência. Eu vou passar para o Arnaldo, mas só dizer uma coisinha para o Rafael e para todo mundo. Não esqueçamos jamais que o Estado são pessoas. Se materializa nas pessoas. Eu acho que ela pode continuar. Eu vejo assim, ó, se pegar o Foucault nas micros, ele fala dos poderes capitulares, não é? Mesmo isso que você traz, talvez tenha essa ideologia no Estado moderno, pela questão do individualismo, que eu não conheço o autor, portanto não posso entrar na questão de onde vem isso, porque ele fala assim, mas o individual, o que é o individual? O que é o sujeito individual? Nós pegássemos pelo processo de que pensa o auto-ser, o auto-essa, na questão da ideologia, que nós, e a Ana chegou a colocar a questão da alienação, nós todos somos interpelados pela ideologia. O que é um indivíduo? A psicanálise de um indivíduo é uma ilusão. Então, nesse sentido, creio, capilar, onde nós exercemos um tipo de violência no nosso dia a dia, a mim também tem fragmentos, é muito forte o Estado de uma forma implícita. A forma de eu me vestir, a forma de eu falar, não é? Então, eu não consigo desvincular esses meus autores, né? Talvez a resposta é uma coisa que eu trabalho bastante, a questão do individual e do coletivo. Eu acho que um está ligado ao outro. Às vezes, um se destaca mais, o singular, o individual, e às vezes mais o social. Também não vou partir e acreditar que o próprio Emile Durkheim tenha acertado em dizer que o fato social que nos determina tudo. Não. Mas eu acho que das ideologias, que são tantas, nós somos interpelados. Através da mídia, através dos textos, através da socialização, enfim, e a gente vai se identificando. Mas só que a gente vai se identificando na alteridade. Né? Para mim, identificar com o autor ou com uma ideia, vai ter outros 10 em oposição. Então, eu não consigo, por isso é difícil responder, desvincular uma coisa da outra. Eu não acho que, e talvez, o autor pensou que eu não conheço, né? Mas ele tem a razão, talvez seja diferente a violência. Né? É claro que a que a gente sente é no dia a dia, né? Essa a gente sente. E por isso que eu acho que o estado de violência, ele é muito difícil de identificarmos. Porque às vezes nós estamos no estado de violência que a gente não se dá conta, como uma assinatura do projeto, como eu disse, né? Um projeto político, de uma política tal, que esse da Copa, por exemplo. Quantos dinheiro que vai ali, que a Rosa fez um cálculo aqui, e esse dinheiro vai estar matando outras pessoas, uma violência física, mas ele indiretamente. Ele tem que pesquisar e investigar para ver o que pode acontecer, o que está acontecendo. Né?
E o ato da violência que a Ana trouxe, ele é explícito, é isso que a gente viu ali. Né? Então, para mim, fica muito difícil responder, inclusive por isso, eu não consigo dividir muito. Parece que uma coisa está ligada à outra. Talvez trazendo alguns dados, como ela trouxe da questão do Natal, né? Ali me parece que é interessante, né? Mas eu não consigo diferenciar muito. Eu consigo pensar que existem violências explícitas e violências implícitas, e muito gerais, e é difícil identificar. Mas a pergunta, parabéns, bem feita, que nos provoca uma certa, como dizer assim, uma certa preocupação em tentar pensar, não é, como esse autor, mas eu não consigo diferenciar, não consigo. Essa observação, acho que a professora Adriane colocou, é importante, assim, senão a gente fica pensando que o Estado é uma abstração. E o Estado vai se materializar nas pessoas que compõem o Estado. O Estado é composto por pessoas. E são as pessoas que praticam ou não determinada coisa. E eu acho que nós temos, por exemplo, algumas correntes teóricas que vão dizer que sim, que existem hierarquizações de violência. No caso, um assassinato é mais violento que uma agressão física, no caso, um tapa na cara, um espancamento. Nós temos linhas que vão dizer que sim, que o assassinato seria o mais cruel dos atos de violência, né? Onde estaria a maior crueldade. No entanto, vai ter outras teorias, enfim, outros autores que vão dizer que não é possível, né, se fazer uma certa hierarquização das violências, porque a forma como as violências são sentidas, né, vai ser de maneira muito singular. Um espancamento para um masoquista, talvez ele não seja, né, não esteja, né, se sentindo violentado. Enfim, acho que tem várias variações. E concordo com o Arnaldo quando diz que há violências que são explícitas e violências que são implícitas. E ao mesmo tempo, né, e poderia inserir aí a violências que são visíveis e a violências que são invisíveis. Né? Mas eu não acredito numa hierarquização de violências. Né? Nós teríamos uma violência maior que outra. Agora, também não posso discordar de que um assassinato, né, um homicídio, um assassinato, não seja, né, um ato talvez mais bárbaro de violência. Mas aí eu fico pensando, bom, e a tortura? Né? Seria então mais grave? Mas eu acho que, como a violência é dessa maneira tão complexa e sentida por cada um de maneira singular, não é possível mensurar o que é violência. Não é possível a gente ter esse tipo de entendimento, assim, no meu ver. Estamos no nosso tempo, né? Mas eu queria terminar, então, ou alguém tem mais alguma coisa para dizer por último? Que toda essa complexidade nos leva a uma questão central, que é a questão da ética. E de que ética que a gente está falando aqui? É a ética do cuidado, a ética do outro. Porque quem vai nos dizer dessa violência não sou eu, é sempre o outro. Por isso que não é possível medir, por isso que não é possível ter hierarquias de violência. Porque cada um é único, o outro é singular. E a partir da singularidade é que essa violência vai tocar na gente. Então a gente precisa escutar o outro. Eu queria só ouvir a última frase da menina que leu aquela questão que estava ali, ela levou embora? Levou, não, estava enroladinho. Não. Ela falou uma coisa bem importante, que ela falou dos pés, que é por onde a gente caminha, os pés no chão, né? Na verdade, eu queria colocar um contraponto para encerrar, que o que nos leva a perceber os fenômenos hoje está para além dos nossos pés, mas está para aquilo que a gente olha e para aquilo que a gente ouve nas grandes mídias. E isso acaba produzindo o modo como nós pensamos os fenômenos sociais. E aí que eu acho que entra, bem específico, o papel do psicólogo e da psicóloga e de outras profissões que estão aqui.
mas eu falo mais da área que me concerne, que é a psicologia. É poder ir para além daquilo que a gente olha, ir para além daquilo que a gente ouve, mas trabalhar com a escuta. Porque se a gente não escutar de fato o outro, ou seja, se não conseguirmos ser éticos, não conseguirmos ver que é o outro que nos diz se estamos sendo éticos ou não, nós não vamos conseguir dar conta de alterar essa realidade. Então estejamos todos bem atentos para escutar o que o outro está dizendo, porque se eu escutar de fato, eu vou saber que eu estou sendo violento. E aí sim eu posso transformar. Posso falar alguma coisa? Eu me dirijo aqui, no caso, desculpa vocês, a questão do fato da mídia, né, porque tem uma questão que eu acho muito importante, que é o nosso pensamento comum em relação à nossa cultura. Desde sempre, eu fui criada com meus avós, então o pensamento é muito crítico a respeito da juventude. E a respeito da mídia, assim, eu sempre ouvi falar, uma das questões que me chamou bastante atenção, é que falar sobre futebol, política e religião, a gente não fala, a gente não discute. Ou seja, o que nos resta para nos socializarmos, né? Se não a nossa própria cultura, onde a gente está inserido, né? Então, se nós não podemos falar sobre isso, logo nós não abrimos nenhuma possibilidade de raciocínio. Nós estamos submissos ao que está sendo exposto e ao que está sendo presente. Porém, somos nós que fazemos a política. Nós colocamos no presidente também. E nada seria diferente se não fosse assim. Canais, por exemplo, eu trago aqui pessoas, por exemplo, elas preferem pagar uma festa, a gente é muito crítico quanto aos outros. Mas quantas vezes eu já preferi comprar uma bota do que investir nos meus estudos, sabe? Ou coisas assim. Então, a gente prefere o que é supérfluo e imediato. Como o INSS, o desconto. Muita gente, os autônomos principalmente, eles trabalham de dia para comer à noite. E aí, esse imediato faz com que eles não pensem no futuro. Então, logo que eu não penso no que eu vou passar mais tarde, ou que os outros passarão, pelas minhas atitudes imediatas. A minha sogra mesmo, ontem, ela disse para mim que ao esquentar a água do chimarrão, ela deixou ferver. E eu disse para ela, não põe fora. Só põe um pouquinho mais de água que, né, vai ficar no tempo, né? Ela disse para mim que ia queimar a erva. Eu disse, não, mas vai pôr um pouquinho mais de água. Aí ela disse para mim, eu ponho tudo fora com a senhora. Eu digo, a senhora não sabe o absurdo que a senhora está cometendo agora. O crime que a senhora está fazendo comigo. Porque assim, ó, é uma água que agora nós temos. E que nós sabemos que o ouro não vai ser nada perante a água. Porque sem água não existe vida. Então, cadê essa sociedade que a gente pensa no imediato e não pensa nos demais? Sabe? E o futuro? Aí ela me disse o seguinte, é só descongelar aquelas geleiras que tem lá, tá bem, sabe? Aí eu pensei, e quem mora lá em volta dessas geleiras, a senhora já pensou? Que o mar está subindo, eles estão tendo que subir de lá por causa disso. Que o oceano, ele tem a água, mas não é tratada para nós. Então tá. Mas é assim, o que eu achei aqui, ó, que nesses debates, já que nós não podemos falar de política, futebol e essas coisas, os canais que abordam esses temas, né, importantes, essenciais para o nosso conhecimento, para construir a nossa cidadania, eles são extremamente chatos. Desculpa até falar, mas a mídia traz eles assim. É geralmente um fundo preto, é um cenário, é alguma coisa que não te chama atenção. O jeito que eles falam não é acessível à população como um todo. As palavras, os termos não são acessíveis. Isso enriquece o debate, mas empobrece a população. Porque a gente sabe que a nossa linguagem é muito precária. Nós não sabemos, muitas vezes, nos expressar, porque a gente chega ao doutor e diz, eu estou com dor no carrinho. Aí a pessoa pensa, ele que tem domínio do conhecimento, ele não te julga muitas vezes. Mas se falar isso para uma pessoa que está ali a te ouvir, ela te julga. Ela acha que menos que eu posso ter. Mas assim, daí então, esses canais não dão vontade da gente olhar. É algo chato, mesmo sendo muito importante. Só que eles constroem um raciocínio, né? Não é uma verdade absoluta. É a verdade do que a gente está expondo.
Porém, assim, ó, esse pensamento, o pensamento comum que eu expus antes, ele faz com que a gente seja menosprezado. Porque daí, quando tu te impõe e pensa, não, eu vou escutar o que está aqui, porque é mais importante do que a novela, quando tu ouve aquilo ali e tenta entender como uma coisa está acontecendo, tu chega para um avô, para alguém, um amigo, e vai falar sobre isso, a pessoa detalha, ela diz assim, não, calma aí, isso é muito chato, vamos falar sobre outra coisa. Isso não é um tema que eu quero falar, sabe? Então é mais comum tu conversar sobre uma novela que não gera polêmica e é um pensamento comum, do que tu conversar sobre alguma coisa que realmente é importante, fundamental para ti. E aí, assim, ó, tem outra coisa também. As pessoas geralmente, não generalizando, mas as mais velhas, elas dizem que quando tu lê algo, ou quando tu te informa, ou busca informações, tu te acha superior porque tu faz o curso. Tu está tentando impor o que tu estudou. Não é isso, é só, sabe, é questão de tentar despertar no outro uma curiosidade, para ir além daquilo que está sendo imposto pela mídia, muitas vezes. E é mais fácil preencher o canal de novelas, que eu não estou falando nada sobre ninguém, é alguém que não existe, do que eu falar sobre a tua realidade, te provocar uma vontade de mudar, e tu se frustrar e não ter como mudar. Aí tu vai fazer o quê? Te revoltar. E o sistema tudo que não quer que tu te revolte, que tu seja submisso, para que nada mude. Então esse é o meu ponto de vista, em relação à mídia. É o que eu tenho para falar. A gente carece de finais felizes. E essas mídias fazem com que a gente tenha somente o lado bom. Mesmo na pior novela, Amor à Vida, que eu vi, que amor não tinha nada, era tudo de ruim, o final foi perfeito. Então é isso que a gente precisa, sabe? De entender, tentar interpretar um pouquinho mais aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente faz para suprir necessidades. Posso falar bem rapidinho, sem ser nem precisa, Bonnie. É só algumas reflexões que eu fiz acerca do tema. Enfim, vai ser bem rápido, vou tentar enxugar. Assim. Sobre essa questão da mídia, e, enfim, vocês falaram tantos autores e essa crítica em relação à mídia e tudo mais. E a gente fala aqui muito sobre os outros, né? E cadê os outros que não estão aqui participando desse espaço, desse debate, dessa construção? Assim? Então é muito fácil para nós, quando sujeitos já constituídos, que estão numa faculdade, se formando, enfim, profissionais, estarem aqui debatendo essa relação do outro. E ainda assim, talvez uma crítica e um ponto que liga a nossa ação, que às vezes até se aproxima dessa mídia, assim, no sentido que, enquanto a gente critica que a mídia faz isso ou faz aquilo, eles estão se aproximando desse outro que não está aqui hoje para tentar esse debate, para essa construção, para essa cidadania que a gente tenta. Eu como quase profissional, vamos chamar em terapia ocupacional, que a gente visa esse empoderamento do sujeito. A mídia está empoderando essa grande massa. A partir do momento que tem, por mais que seja um tema polêmico ou não para eles estão chegando nessa grande massa que a gente está aqui não consegue. E a gente, ao mesmo tempo, a gente fica se distanciando desse outro, sabe? Eu estou aqui, eu tenho esse olhar, eu consigo ou não. E a gente não consegue se aproximar. Enfim, é mais ou menos uma reflexão frente a isso tudo. E eu acho que é isso. E as políticas públicas não funcionam muitas vezes, e esse sistema não funciona porque as pessoas não fazem parte desse processo e não ocupam os espaços que têm que ocupar. Assim, é mais uma reflexão frente a tudo. Infelizmente nós não vamos ter tempo para continuar, porque já passamos do horário, mas eu convido todos vocês a estar presente aqui amanhã de manhã, onde nós vamos estar discutindo a formação e passa por aí, né? De fato, nós temos muito PhDs, como diz uma amiga minha, e para conseguirmos contornar isso e alterar, temos que começar lá na base, que é a nossa formação. Então, amanhã, 9 horas, amanhã às 9 horas, esteja aqui presente para nós continuarmos essa discussão, certo? Hoje é 1h30, claro. Hoje de tarde é? 13, 1h30. Então hoje,
institucionalizações, aqui reforma falamos, a mesa até às 15 horas, e depois que rede de saúde mental é possível. Tá? As mesas estão compostas por psicólogos, TOs, assistentes sociais. Certo?